Muito bem, muito bem. Estamos agora na oitava temporada desse nosso querido programa, Uma Graça de Podcast. Esse programa que a gente convida amigos pioneiros de todas as partes do mundo, brasileiros e não brasileiros, brasileiros de coração e brasileiros de alma. Hoje nós estamos com esse ilustríssimo amigo de velha data. Não vamos falar que data é, porque senão revela a idade dele. Eu sou jovem, mas ele, olha lá, já está nascendo até cabelo. O menino é novo ainda. É o nosso querido Omid Afinan. Omid, olha, muito obrigado pelo seu aceite ao nosso convite. Realmente vai honrar muito esse nosso programa, assim como os demais amigos, porque pelo que aqui já passaram. E hoje nós vamos falar um pouco dos seus pais, da sua família, de você, da sua vida, dos seus serviços relevantes, e cada um vai aprender um pouquinho com essas experiências que nós vamos usufruir delas de graça, sem sofrimento, sentadinho na poltrona, só ouvindo a experiência, né? Muito obrigado mesmo, mais uma vez. E você sabe que nós já até comentamos um pouco sobre isso. Aqui nesse nosso Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos os convidados. Eles é que se apresentam. Porque aí já viu, né? Eles não falam aquilo que não quer que ninguém saiba. Só fala o que tem bom deles. Só fala beleza, que na verdade você só tem coisa boa mesmo para nos informar. Então vamos lá, meu querido. Quem é o Omid Afinan? Bom, então vamos aos tarofs, né? A cerimônia. O iraniano é sempre muito, mas é uma honra. Eu te confesso que, descolado que sou, gravo lives direto, mas eu estava ansioso. Fiquei nervoso esse final de semana, Padinha, desde que você oficializou o convite para mim, acho que na quinta-feira, e de lá para cá, rapaz, eu comecei a eu falei, bom, eu preciso passar alguma informação da minha família, porque é uma informação preciosa, né? Então, a gente tem, dos dois lados, remetem aos primórdios da fé, tanto o lado da minha mãe e quanto o lado do meu pai. Então, pesquisei, e por sorte, ontem tive com o Morrimã, e ontem e anteontem, que meu irmão estava aqui em Curitiba, e fiz uma pesquisa, mas Padinha, parecendo adolescente, assim, aquele negócio de, sabe, aquele frio na barriga, aquele negócio, acordei antes que o despertador e tudo mais, tá? Mas uma honra para mim, uma honra assistir. Eu sempre sigo, assisto, mas eu procurei assistir mais programas de pessoas com características mais diferentes para entender um pouco como me portar e o que trazer para essa iniciativa tão louvável, tão bacana, né? Bom, o Omid Afnan, ele é filho da senhora Parivash Sadegzadeh e do senhor Abdul Hossein Afnan. A senhora Parivash Sadegzadeh, ela é da família ou descendente de Tutihonon. Tutihonon, essa linhagem nos torna parentes de Dona Tuba, Senhor Razi, os Miloni, então une lá em cima. E Tutihonon tem uma história muito interessante se você achar que não é interessante, me Não, avise, por favor, embora todo persa é parente, isso aí não é novidade, né? então o que que acontece? Bom, acaba virando, mas não necessariamente. Mas minha mãe lembra de ter ido no casamento da Dona Tuba, lá no Irã. Imagina a coisa. Tuticorin, você sabe que antigamente os viajantes se hospedavam na casa de pessoas, né? Vilarejos, cidades, tal. Então, e os persas têm uma devoção muito grande, um respeito muito grande para com os viajantes. Tuticorin recebe dois instrutores barrais e eles falam da fé para ela era a matriarca da família. Então, Era ela não muçulmana. falava, ela era de origem muçulmana, exato. Sim. Aí ela fala assim: eu vou dormir e eu vou sonhar. No sonho, eu vou ter a confirmação se isso é verdade ou não. Ela vai dormir, acorda de manhã, aceita a fé Bahá'í e toda a família
daí para baixo vira Bahá'í. Isso lá nos primórdios, porque Tut e Hanom, a nossa relação, minha, do meu irmão Navid e do Morrimã, que somos irmãos e primos, tal, da nossa Morrimã geração, Chafa. Morrimã Chafa. Então, Morrimã é meu primo em primeiro grau. A relação nossa é que ela era a vó da nossa bisavó. Tá? Eu conheci a minha bisavó, Morrimã também conheceu, Navi também. Então, ela era a avó da nossa bisavó. Então, veja, remonta a 5, 6 gerações. E no caso do senhor Abdul Hossein Afnan, nós somos, o senhor, nós somos da origem, os Afnans, esse nome foi dado por Bahá'u'lláh para a nossa família. E o título foi dado de Nureddin, que quer dizer luz da fé, e eu, por coincidência, botei esse nome no meu quarto filho. Depois eu falo dos meus filhos. O senhor Nureddin, que é Mirza Agha Afnan Nureddin, tá? Esse sobrenome é colocado por Bahá'u'lláh por ser da família do Bá. Nós não somos descendentes, não há descendentes do Bá. Inclusive, meu pai contava a história de que o Bá é indagado quando da morte do filho dele. O Bá casou-se, teve um filho pequeno e o filho morre, pequeno, bebê. Sim. E indagaram ao Bá por que ele não salvou aquela criança se ele tinha esse poder. E ele dizia que de mim não devem remanescer descendentes, para que não atrapalhassem quando a vida do prometido não reivindicassem alguma posição dentro Que da coisa, né? arquitetura Que da fé, coisa. né? Então, não deveria ter descendentes. Então, os Afnãs são da família do Bab, mas não são descendentes, não é linhagem. Então, tem os Afnan de Yazd. Fui pesquisar fundo, amigo, não é pouco, não. Tá Que certo. são da família do tio do Bab. E são familiares nossos também. E os Afnans de Shiraz, que é a parte da minha família, eu, Navi, o senhor Afnan e tal, que são da família da esposa do Bab. Então, essa é a nossa relação. Então, todo mundo fala, oh, os Afnãs são descendentes do Bab. Não, não, Sim. não. Os Afnãs não são descendentes, são apenas família do Bab. É uma bênção e uma responsabilidade, obviamente. Claro. Então, é isso. E Muito meus bem, muito pais bem. se casaram no Brasil, se conheceram e se casaram aqui no Brasil. Então, a maioria dos pioneiros veio já casada do Irã, já vieram, né? Então, por obediência ao plano Então acusada de ambos, ambos vieram como pioneiros e aqui se casaram, se e conheceram, não aqui se se conheciam. conheceram e casaram. Não se conheciam porque, veja, meu pai é do sul do Irã, da região de Shiraz e Abadan. E a minha mãe era do norte. Então, a minha avó morou, estudou na Rússia. Minha avó, a língua materna dela era o russo. Uhum. Claro, falava perfeitamente o Farsi, o Torqui também, o turco, né? Então, muitos persas sabem falar bem o turco. Então, eram de Mashhad. Minha mãe nasceu em Mashhad, no norte do Irã. Então, eles se conheceram aqui, não tinham um vínculo nenhum. Dessa vez, você falou, os persas são tudo parente, dessa vez não era o caso, né? Tá certo. Então, foi Não muito eram, não bonita. eram, mas providenciaram ser, né? Ah, deram um jeitinho, né, Padinha? Deram um jeitinho, não teve. Tá E certo. aí veio esse que vos fala, né? Então, eu tive o privilégio e a boa sacada, em 2001, de gravar 2 vídeos que estão, inclusive, no YouTube com o senhor Afnan, contando, a história do pioneirismo, e o segundo é a história da família Afnan, que é onde eu fui pesquisar para trazer essas informações que Em qual são canal, Mito, que tá?
Eu vou passar o link para Ah, vocês, tá tá? bom, Tá no YouTube do Omid. Então, tá eu bom. tenho duas contas no Google. Eu Certo, nunca sei onde está um, onde está outro, porque tem certo. vídeos dos meus filhos, dos meus netos, etc. O que, E o que, coisas que o não que têm pode. correlação nenhuma. Certo, mas uma coisa Mas, boa que pode fazer é quando o programa for ao ar, sempre uhum, amigos, depois que o programa foi veiculado e tal, fazem aham. comentários. Aí você pode colocar lá nos comentários esses links que realmente Eu ajudam. vou fazer isso. É. Só que está gravado em Forci, porque meu pai, Ah, então nós né? vamos, nós vamos chorar de emoção, porque é uma Ele, língua ele fácil. próprio, ele próprio se emociona. Meu pai era um cara de um comportamento muito linear. Eu nunca vi meu pai nem muito bravo, sorridente sempre, mas bravo assim, e tal. Ele era muito constante. Mas ali, por duas ou três vezes, meu pai se emocionou e eu só de falar estou ficando tocado, porque eram coisas, cartas do guardião Mas todos, confirmando. todos os dois vídeos estão em Farsi? Estão em Force, Ah, os que dois, porque pena. ele tinha muita dificuldade para. Sim. O português deles era. Você sabe, você É, conviveu com Dona claro. Efá, com o seu Sim, com Ali, seus etc. E pais tal. também, com seus pais também. Eu sou jovem, mas eu conheci, graças a Deus, seus pais. Ô, Padinha, uma questão. Eu acho que eu conheci numa escola de verão em Jandira. Você foi nessa? Você esteve, Foi né? a primeira Então escola de não verão que vamos, eu participei. então não vamos falar. 1974. Você se entregou. Eu tinha 1974. 13 anos, querido. Que Isso, isso? Eu então, tinha acho que 8, eu tinha 7 ou 8. Olha, É, olha, eu posso confessar a minha idade que eu não tenho nenhum problema. Eu tenho hoje, vou fazer, em dezembro agora, 51 anos de vida. Bahá'í. Bahá'í, claro, porque quando eu me tornei Bahá'í, alguém, quando eu falei assim, olha, essa religião não precisa de mim. Essa foi a conclusão que eu cheguei quando eu terminei de ler um dos livros que foi O Ladrão na Noite. Eu tinha lido Certo. outros dois, mas O Ladrão na Noite acabou comigo, né? Aí eu falei, olha, essa religião não precisa de mim. Sou eu que preciso dela. Como é que eu faço Sim. para me tornar Bahá'í? Aí, quando a pessoa, mas é simples, é isso, é aceitar barrar lá, babá. Agora, Padinha, você nasceu de novo. Eu acreditei. Uhum. Então, foi oficialmente, eu me tornei barrar em 73, mas oficialmente eu fui registrado pela dona Siminha Ferrari, que era Sim. secretária da Assembleia Local de Belo Horizonte, em Aham. 15 de dezembro de 1974. Olha que Então, eu maravilha. tenho 50 aninhos, ano que vem faço 50. Quer dizer, eu falo 51 porque eu fui registrado um ano depois, né? Mas então eu sou jovem, 50 anos é um menino. Quando Pô, você então tinha eu sou mais. 14, eu tinha 7. Veja uma coisa, eu sou mais velho que você, então, Padilha. Muito mais. Você não está vendo suas barbas brancas aí? O meu cabelo aqui, o meu cabelo aqui é tinta. Eu gosto de pintar ele de branco, pouco, sabe? Tem um amigo nosso também que brinca, que tem um irmão gêmeo, né, que ele pega e pinta de branco. Ele diz que ele pinta de branco para ficar parecido com o irmão gêmeo dele e tal. Muito bem, muito bem. Mas é isso, olha, então nós somos, graças a Deus, privilegiados de você é um privilegiado de ter nascido num berço Bahá'í e ter recebido toda uma educação Bahá'í. E eu, por Bahá'u'lláh, ter me dado o privilégio de ser misericordioso comigo e eu ter aceito a sua mensagem para os dias de hoje, né? Então, nós dois Sim. temos. Quando alguém pergunta para mim como é que eu estou, eu sempre respondo, amigo, muito menos do que eu gostaria, mas muito mais do que eu mereço. Não, a gente merece, veja, a gente merece, e aí entra uma coisa que o Guardião diz que só 2% da humanidade estão prontos ou estavam prontos para reconhecer e aceitar Bahá'u'lláh. Isso já é uma seleção natural. E veja uma coisa: quando o papai e mamãe do Padinha fizeram amor, 300 milhões de espermatozoides correram para fecundar um óvulo. Então, nós
fisicamente já não viemos para cá por acaso. É. Já Tem foi um uma disputa propósito. grande. Tem um propósito. Não tem vestibular no mundo 300 milhões para um. Não existe nem presidente dos Estados Unidos, nem para concorrer a isso, a concorrência é assim. E depois você verifica que 2% da humanidade está pronta, ou estava pronta na época do Guardião, para abraçar essa causa. Então, embora as portas da causa estejam abertas para entrar e para sair, tá? Não, fica quem quer, quem se identifica, ninguém é obrigado a nada. Mas nós não fomos escolhidos por acaso. Eu não sei qual é o mérito que eu tenho, mas nós fomos escolhidos, os amigos da amada beleza, né? Os amigos de Deus. Bahá'u'lláh, às vezes, se direcionava aos Baha'is como os amigos de Bahá'u'lláh. Então, é uma bênção e é um privilégio, Padinha, porque nós estamos vivendo a maior transformação da história da humanidade em termos de velocidade dos acontecimentos. Veja, e eu me sinto um privilegiado de ter nascido nessa época. Olhe quanta coisa nós vimos. Padinha, você lembra do telefone que você chamava a operadora, falava, eu quero ligar para a casa do senhor Omid, lá em Curitiba. Ela falava, o senhor fica, à noite eu chamo o senhor completa a ligação. Eu lembro porque meus pais ligavam muito para Mojimirim, para o seu Soltani e para a dona Ferdos. Então, eu Lembro. lembro disso. Então, pegava o telefone, aquele negócio preto, pesado e tal. Olha, então veja, hoje a gente chegou nisso aqui, eu e você estamos nos reunindo em tempo real e não faz diferença. Eu podia estar no Canadá, no Japão e vice-versa, Exato, e nada disso interromperia. Então, a gente acompanhou tudo, eu não vou querer citar tudo, embora eu saiba de cabeça todas as evoluções tecnológicas, né? Passando pelo telex, pelo fax e telefone é. de disco, de teclado, depois o digital e por aí vai. Então, eu me sinto uma testemunha desse processo todo. E você havia comentado para a gente enaltecer as coisas positivas, e essa é a mensagem que a gente deve deixar. Mas se eu posso deixar uma mensagem para quem nos ouve, quem nos vê, se sintam privilegiados. É óbvio que o mundo está numa ebulição, numa transformação, mas o terreno está sendo pronto para essa causa majestosamente vir e desfraldar a bandeira de Bahá sobre esse planeta, sobre a raça humana. Então, tudo isso que está acontecendo é um processo vivo, né, da implementação da nova ordem mundial trazida por Bahá'u'lláh. E é uma dispensação que vai durar não menos que 500 mil anos. Durante 500 mil anos, todas as manifestações divinas virão sob a ótica e a luz dos ensinamentos de Baal. É uma coisa extraordinária, a gente não tem noção, né? Tem aquela analogia que Abdu'l-Bahá faz de maneira majestosa, né? Quando ele compara essa evolução, essa transformação, tanto física, social, biológica, espiritual, com o plantar de uma semente. E a gente fica olhando, fica vendo uma semente de laranja e Uhum. imaginar que naquela sementinha de laranja existe um pé de laranja com centenas de laranjas, Exato, potencialmente. Mas exato. para que isso aconteça, aquela semente tem que ter um contato com a terra, com outros nutrientes, com outros minerais, com água, para que Água. aquela semente desapareça. Ela se Uhum. rompe, ela desaparece, vira um brotinho que não tem nada semelhante ao que era, que é a semente. E esse brotinho também vai dar forma a uma árvore, que também não tem muita semelhança ao brotinho que era. E essa árvore vai encher de folha, que nem existia antes. E essas É, folhas vão também produzir flores perfumadas. Essas flores vão desaparecer e nascer fruto. Quer dizer, essa transformação, essa evolução, se a gente reportar para a sociedade hoje que vivemos,
É mais ou menos isso que está acontecendo. Só que eu acho que Uhum. nós estamos vivendo o romper da semente. E o romper Sim, da semente não é nada bonito e nem agradável. Mas se a gente sentir e pensar que esse processo vai nos levar a uma árvore bonita, frondosa e frutífera, a gente vai ter paciência e continuar trabalhando. Talvez a gente, com certeza, não veremos essa transformação concretizada, mas nossos filhos, netos, você falou do conheceu a sua bisavó, então você viu coisa que a sua bisavó, a sua avó viu coisa, a sua bisavó viu coisa que jamais ela sonhava que veria porque o ah, bisneto dela viu, né? Então é isso mesmo que você falou, é perfeito. Mas aí vamos voltar lá para seus pais se conheceram, isso. casaram, também passou por aquele processo de correria dos 300 milhões de espermatozoides, nasceu Sim, 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 Omid e sim. Navid, dois Exato. meninos, né? Dois meninos. E aí? E aí? Daí em diante, como é que continuou? Em São Paulo, né, Omid? Não, Curitiba. Meu Curitiba. pai atendeu quando meu pai veio para o Brasil, 55, 56, ele chega no Rio de Janeiro, depois vai para São Paulo, e São Paulo já tinha a família Missler e a família Monadiemi, pai do Curos, que você Sim, conhece muito bem, do sim. Valtinho e tal. Então, meu pai consegue um bom emprego. Tinha o senhor Lima, que era um bairro que trabalhava na Philips, tinha um cargo muito bom na Philips. E meu pai foi um dos primeiros a conseguir um ótimo emprego, de cara, assim. Ele tinha feito curso de eletrônica no Irã, tal. Então chegou aqui, pá. E aí eles, numa reunião, se eu não me engano, na casa da família Mista, chega uma carta que falta uma pessoa. Porra, me emociona isso aí, cara. Faltava uma pessoa para completar a Assembleia de Curitiba. Meu pai, 2 dias depois, meu pai já estava morando em Curitiba. Lembrando para os amigos que passam, estão de passagem no nosso Uma Graça Isso, de isso, podcast, isso. Assembleia Local, Assembleia Espiritual Local é uma instituição da Bahá'í local que é composta de 9 membros. Então tinha 8, né? Tinha 9 membros que tenham mais de 21 anos declarados barrais. Tá? Então, faltava uma pessoa para completar a Assembleia de Curitiba. Meu pai não pensou duas vezes. E até os outros amigos iranianos barrais falaram: você é louco, você foi o primeiro a arrumar esse trabalho maravilhoso, não sei o quê, tal, 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 está na Philips, o que te falta? Ele falou: mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ser pioneiro e, se houver tempo ou interesse, eu conto a história de como ele decide vir pioneiro do Irã para cá, que é uma história muito interessante, envolve mão da causa, Dr. Hakim, Sr. Samandari, etc. Então, uma história linda, eu fui pesquisar. Mas, enfim, meu pai não Conta sim. Arruma um momento e conta. Bom, é que eu estou contando isso aqui, estou contando essa parte como veio para Curitiba, que você Sim. perguntou. Eu sei que faltava uma pessoa, meu pai falou, não falta mais, eu estou indo embora. E veio para Curitiba e viveu um tempo, teve o privilégio de viver no apartamento do senhor Habib Taherzadeh e Lembra da o dona ano, Miro? Farol. Olha, isso deve ter sido 58, Padinha. Entre 57 e 58, Certo. porque meu pai se estabelece em Curitiba, e aí o senhor Lima consegue para o meu pai a concessão daqueles rádios de tubo, ainda de válvula. De válvula. Então, mandava para cá. Meu pai pega dois ajudantes, filhos de Barrais também, o Hamid Mortadi e o Farhad Arjoman, irmão do Bijan, você já deve Sim. conhecer, o Farhad, e eles montam os rádios e vendem. E era um preço, um lucro enorme. Só que meu pai não tinha tido comercial nenhum, 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 nenhum. Veio, apareceu um caboclo lá, com os pés todos cheios de barro, e queria trocar um terreno por 2 rádios.
Esse Nossa, terreno hoje é numa região mais nobre de Curitiba. E meu pai disse: não. puxa vida. Coisas, histórias, né? E é isso. Daí, meu pai conhece a minha mãe aí em São Paulo, em alguma convenção, alguma conferência, convívio, porque os primeiros pioneiros acabaram virando família, porque eles só tinham a eles, e eles tinham a dificuldade da língua, né? Sim. Então, eles se reuniam, punham um disco, cantavam músicas do Irã, declamavam poesias. A gente tinha alguns amigos que eram exímios declamadores de poesias, lembravam Hafez e outras coisas tal. Então era isso. Então eles ficavam entre eles num primeiro momento. É uma Então a forma de fé, fortalecer, de suavizar o sofrimento, porque eu fico imaginando a um solidão, grupo, né? eu fico imaginando um grupo de brasileiros ir para o Irã, não falando direito a língua, não conhecendo direito os costumes, É, tudo diferente. Olha, realmente, os pioneiros dos quais seus pais fazem parte, para mim, sinceramente, do fundo do meu coração, são verdadeiros heróis. Heróis e gente de muita coragem, porque olha essa é, situação que você acabou de contar. O cara, é empregado, bem empregado, ele larga tudo. O sentimento de desprendimento, de amor sim, ao objetivo pelo qual ele veio é muito nobre. É uma fase, né? Agora é outra fase, quer dizer, alguém sai de pioneiro de um lugar para o outro, ele tem que ir com mais calma, ele tem que ver emprego e tal. É uma outra realidade, né? Mas naquela é, época era mato, né? Tinha que é. desbravar, né? E a imagem que se tinha do Brasil é que os índios estavam, né, no cipó, se pendurando, tipo Tarzan, esse tipo de coisa assim, né? Então, não Exato. tinha a menor ideia. Hoje É, a gente, para qualquer lugar que vá, bota no Google, sai fotos, vídeos e tudo a respeito do local, né? E olha, Padinha, não foi fácil esse processo. Eu tenho uma lembrança que me emociona. Antigamente, as cartas levavam em torno de um mês a 40 dias para chegar do Irã e vice-versa, e daqui para lá. E meu pai tinha caixa postal no correio, então eu acompanhava muito. Meu pai sempre levava muito. O filho mais velho ia com ele e a minha mãe ficava com um navio em casa. Então, e eu lembro do meu pai abrindo a caixa do correio, via que veio a carta do Irã, a primeira coisa que ele fazia era cheirar a carta, Padinha. Você entende o significado disso? sim, é Ele estava demais. tentando obter alguma coisa que remetesse ele à pátria dele. É Então, demais, é ele demais. sentia, ele abria a carta e cheirava, não por causa de perfume, Sim, mas eu sei, eu entendo. pela fragrância da terra dele, né? E eles vieram para cá, eles nem eram brasileiros e não podiam mais voltar para o Irã. Então, eles ficaram num limbo assim. Então, eu tento imaginar a, a força deles, a firmeza requerida para se manter nessa posição. E é tal história. Você veio como pioneiro, largou tudo, veio para o outro lado do mundo, não vai voltar mais. Olha, olha, agora quem se emocionou fui eu, porque realmente a gente, é claro que a gente não experimentou um milésimo desse sentimento, mas tivemos o privilégio de sentir um pouquinho quando a gente também saiu de Pioneiro, de onde a gente nasceu e morou e foi criado e conheceu a fé, que é Belo Horizonte, para Sim, outras terras do Brasil. Eu acho que o sentimento mais doloroso que alguém pode sentir é saudade. é. Saudade é uma coisa, meu Deus do céu, porque é um sentimento, não é uma coisa que você pode pegar. Então, eu lembro que quando saímos de Pioneiro de Belo Horizonte, fomos para Salvador, aí também a história é longa, os amigos que acompanham o podcast já ouviram essa história toda, Aham. mas cada vez eu conto só um pedacinho. E aqui vai um pedacinho também.
nossos pais saiu, cada um de nós tinha que voltar a Belo Horizonte. Participamos de um grupo de instrutores, junto com o doutor Morragés, o Raul Pavon, Sérgio Couto e outros, depois de uma convenção nacional em Salvador. E Uhum. fizemos ensino, que a gente chamava que chama hoje de visita aos lares, né? Era ensino. E depois houve muitas declarações, a comunidade cresceu muito, e nós desenvolvemos um projeto que é chamado Ensino em Massa. Cada um de nós tinha que voltar para casa, porque nós fomos só para participar de uma convenção, mas tinha que voltar para casa e voltar para se oferecer pelo menos 1 ou 2 anos de serviço. Tinha que trancar a matrícula na escola, quem trabalhava pedir demissão, mas tinha que cada um trazer outro. Uhum. E aí eu fui, aquele que me tocou a convidar foi Gabriel, Uhum. Gabriel Marques, nosso querido Gabriel, hoje membro da Assembleia Nacional. E nós éramos Conheço. amigos fraternos, amigos de infância, e também ele, claro, Barrai. Enfim, convidei ele, ele ficou empolgadíssimo, aceitou, mas e os pais? Os pais super católicos. Ele era batizado por um bispo católico de Belo Horizonte, de Olha alto só. prestígio. Enfim, a história é longa, mas a mãe dele não viu saída senão ir na minha casa conversar com a minha mãe, porque ela falou, a dona Teresa, mãe do Gabriel, falou, dona Geni, Gabriel, que ele chamava ele de Antonelinho, né? Uhum. Antônio respeita muito a senhora, por favor, pede ele para não largar o emprego. Ele está trabalhando num banco. E naquela época, bancário era um emprego muito, Era legal. muito Eu, bom. eu, eu fui também bancário, E, também nessa vida. então, ele tem um bom emprego, está estudando, já está na metade do ensino médio, que na época era o científico, né? Sim. Conversa com ele para não ir para a Bahia. Aí mamãe vira para a dona Tereza e fala, dona Tereza, como é que eu vou dar conselho para o seu filho se o meu é que já foi e que convidou ele? Então não tinha jeito. Então as duas mães acabou, resumindo a história, nos Abençoando, abençoaram né? e aí nós fomos de instrutor. E elas quiseram levar a gente na rodoviária Aham. para pegar o ônibus. E nós Putz, pedimos para não ir. é Não, por que claro. que não? Eu falei, mãe, não vai dar certo isso, ela vai chorar, vai acabar a gente chorando. Não, que é isso, vocês já são adultos, adultos de 19 para 20 anos. É. Vocês já são adultos e as duas mães foram, né? As duas mulheres quase desmancharam em lágrimas, né? E nós também. Aí nós fomos chorando quase metade do caminho, sabe? Então, quando chegamos em Salvador, a primeira palestra que nós ouvimos foi Sérgio Couto falando do Forte Sheik Tabarsi Aham. e falando que aqueles heróis era como se atravessasse uma ponte e quando atravessava a ponte, por trás deles, essa ponte era queimada. Então não tinha volta. Não tinha volta. Então a sensação é que a gente nunca mais ia ver a mamãe, entendeu? E eu já não tinha pai, falei, pronto, agora eu sou órfão de pai e mãe. Eu queria morrer de tanto chorar, adulto. É, E aí nós dois chorávamos escondidos. Então esse sentimento de saudade, esse sentimento que você falou, que seu pai cheirava a carta, olha, é claro que o sentimento de saudade, até de dor, de é. saudade da terra natal dele, nem se compara com a minha. Mas eu sei um pouquinho o que é isso. Realmente Eu sei. é E muito olha que doloroso. Minas faz divisa com a Bahia, né? Vocês não estavam tão longe, nada que um É, ônibus e algumas horas. Agora, você está no outro hemisfério, você está no outro lado do sem mundo, tá? comparação. Então, era isso. Eu lembro, eu tenho essa memória muito viva. Então você foi E criado em Curitiba, né, Almir? eu fui criado em Curitiba. Quando te conheci, eu morava em Curitiba Eu e não sei por que foi, que eu foi... achava que era São Paulo. Eu sempre achei que Não, você... não, é porque nós mudamos em 70 para São Paulo. E então 70 e fomos morar quanto? em São Paulo. 75, Ah, tá? sim. 75. Eu te conheci em 74, em Jandira. Primeiro teve uma escola de verão, depois teve uma convenção nacional em Jandira também. É, Vinha ônibus de Belo Horizonte é, e era uma alegria estar é. com vocês.
adorava. Eu era pirralho, né? Então, à noite, aquelas rodas de contação de piada, aquilo era impagável, impagável, É, tá? é. E Eu vendi então, até colar para centro espírita para pagar aquela viagem. Minha mãe sabia fazer colar de miçanga, ela me ensinou sei, e nós encontramos um amigo que tinha amigo que era espírita, né? E falou: rapaz, esse colar é muito bonito, tem condição de você fazer ele preto, vermelho, que são as aham. cores da Umbanda e tal? Eu falei: claro, nossa, vendi colar pra caramba. Então, olha que maravilha isso. Então, e você sabe, eu sinto muita falta dessas escolas de verão ou de inverno, porque muita gente conheceu melhor a fé, ou muito da minha base. Veja, Padinha, na nossa época, nós não tínhamos o Instituto Jurí. É, Hoje, o Instituto Jurí é uma ferramenta maravilhosa. O cara não sabe falar nem ABC, entra no processo, é uma ferramenta de empoderamento, né? E de conhecimento da causa também. é. Então, muitas das memórias que eu tenho, e é engraçado, Padinha, eu posso não lembrar o que eu comi ontem, mas algumas memórias regressas eu tenho, e inclusive nessa escola de verão, eu lembro da dona Tuba falando que a lei de igualdade de direitos entre homens e mulheres, 1974, ela dizendo essa lei não é para proteger as mulheres, é para proteger os homens, porque no futuro as mulheres tomarão conta do mundo. É. E oxalá chegue esse momento, então é para preservar. Enfim, o yin e o yang tem que estar sempre em Não, não, e a equilíbrio, né? gente, nós homens, cá entre nós, que as mulheres não nos ouçam, né? Mas Ah, cá entre nós somos iludidos a vida inteira achando que quem manda no pedaço somos nós. O que é isso, meu Deus do céu? é, A gente é aquele que grita e a mulher é aquela que manda fazer, entendeu? ela, executora é ela, não adianta. Quer dizer, a gente executa bem mandado por elas sabem Exatamente, mandar bem exatamente. na gente. A gente esperneia, acha que é o machão, tal, mas não, elas quietinhas. É a tal história, o homem diz que é a cabeça, a mulher fala, tá bom, você é a cabeça, mas o pescoço sou eu, você vai virar para o lado. Exatamente. Essa é fantástica, né? E foi Mas isso. Então aí a gente aí você vai cresceu em morar. Curitiba, foi educado em Curitiba. Isso, eu cresci em Curitiba, fui até quando nós mudamos para São Paulo, eu tinha 14 para 15 anos e fiquei lá. Daí eu entrei na faculdade, na época da faculdade, eu tinha opção de ficar em São Paulo ou ir para Sorocaba, tá? Então fui para Sorocaba e não fiz, óbvio, nem fiz bem a faculdade, nem fui bom, é que eu não fui como pioneiro, tal. Então, fui estudar em Sorocaba. Mas eu achava que eu tinha fracassado como isso, até que reencontrei a minha turma de República. E aí um amigo meu que é de Santo André, o cara, homem de tudo bom, não sei o quê. Aí do nada ele, a Terra é um só planeta e a humanidade seu cidadão. Eu falei, o que é isso? O barraísmo, eu gosto, eu conheço lá os barrais de Santo André, não sei o que mais, tal. Eu falei, caramba. E eu lembro de uma coisa, Padinho, quando eu não fazia jejum, chegava o período do jejum, eles, ó, tá chegando, então eles me chamavam de Arábia, meu apelido lá era Arábia. Ô, Arábia, tá chegando aquele período do jejum. Eu falei, puta que lá vida, não tem como correr. Então as pessoas formam uma ideia, a semente nunca, ela, por mais que você ache que caiu na pedra, não é você que decide, é Deus é que sabe a hora disso eclodir e aonde essa semente vai eclodir. Então, eles lembram. Daí outro amigo meu que virou meu compadre, foi meu padrinho de casamento e tal, a esposa dela, amicíssima da Mônica Nicubino, lá de Campinas. Você vê como as coisas vão se entrelaçando.
Não Parece tem até que o mundo é como. pequeno, né? Parece que o mundo é pequeno, mas, na verdade, não tem uma ponta solta no universo. É, Mesmo energeticamente é, falando, é. como o Donefat dizia, eu adorei aquele vídeo que o Paulo Perim, que Deus o tenha. Sabe que o Paulo Perim, pouco antes de morrer, teve comigo aqui em Curitiba. Eu tive o privilégio de ter uma conversa ótima com ele uma manhã inteira. Então, ele brincava, né, que quando fizeram aquela matéria pós-mortem sobre a Dona Efá, tal, que ela dizia que tudo tem significa. E é isso mesmo, tudo tem significa. Porque eu não consigo ver, não quer dizer que não está ali. Exato. Eu é que não consigo enxergar através dos planos. Essa é uma dificuldade minha, É, mas as coisas estão acontecendo. é, é. Então, então foi isso. Eu fiquei 3 anos lá, depois voltei, me casei em São Paulo e fui morar em Cascavel. Fui tentar ser pioneiro em Cascavel. Não consegui. Você que Não, pensa. E mas a outra vez é você que pensa, né? é verdade, é verdade. Você que está Porque, verdade. olha, Então, Barral lá não fala só o trajeto de um barrais se movimentar de um lado para o outro, só esse movimento já aham, causa diferença. Nós sabemos é, hoje isso. Hoje, quer dizer, hoje a ciência está desvendando verdades que Barral lá falou há quase 200 anos atrás, né? exato, Então, quer dizer, exato. é uma coisa assim extraordinária. Então, eu sempre falo isso no nosso programa aqui, porque eu acho que ajuda a esclarecer muitas. Nós até já convidamos amigos que nem aceitaram o convite, porque não se sentem pioneiros. Uhum, Mas, a certa vez, foi perguntado para a Casa de Justiça o que significa, de fato, ser pioneiro. Ela falou que simplesmente algum barraio que sai do seu lugar e vai para outro e continua ensinando a fé, esse sujeito é pioneiro. Hoje, o conceito de pioneirismo ainda está mais amplo. Tem o uhum. pioneirismo de vizinhança. O cara Sim, sai de uma sim, vizinhança na cidade que ele mora, não me importa o tamanho dela, e é muda de um verdade. bairro para o outro, de uma vizinhança para outra. Ele Aham, continua o processo de ensino da fé, porque nós não temos padre, não temos pastor, não tem clero, né? sim, Então, sim. esse processo, o sujeito é pioneiro. Simin falou uma coisa uma vez, dos episódios de Uma Graça de Podcast, que ilustra muito bem isso. Ela falou que toda pessoa com quem você fala da fé e que a pessoa nunca ouviu falar, naquele momento, você está sendo pioneiro para ela, que é É, o primeiro que está levando a mensagem ao Barral lá. Então, quer dizer, quando você saiu de Sorocaba, foi para Cascavel, saiu de Curitiba, foi para Cascavel, ou saiu de São Paulo, não importa de onde você saiu, foi para outro lugar, você continuou ao Barrai, você continuou dedicando a sua vida, porque eu sei que você é um cara muito dedicado, continua sendo pioneiro. Agora, o resultado das suas ações, aí é outro é podcast. verdade. Obrigado, obrigado, Padinho. Obrigado. É engraçado como a gente insiste numa coisa que o Bap dizia: não olhem para suas fraquezas, vão lá e façam. Não esperem ter coragem, estarem prontos para alguma coisa. Dá um passo, né? E as hostes prometem que elas vêm na nossa direção, e isso mesmo. Mas, É, enfim, foi isso. Fiquei lá. Acabou que meus pais foram morar em Cascavel e minha mãe conseguiu desenvolver, na época, algumas atividades muito interessantes, palestra em Rotary, porque era muito pitoresco de uma iraniana em Cascavel. Nós estamos falando de 1980 90, 1990, então 30 e quantos anos atrás, né? Então isso chamou a atenção, convidavam ela para fazer palestra para as mulheres do Rotary, etc. e tal. É o que você falou, Padinho. Eu não posso olhar para as minhas fraquezas, mas o movimento ocorreu, de fato ocorreu, né? E foi assim. Então eles foram para lá, meus pais acabaram indo para lá também, e eu precisei voltar para Curitiba por conta de eu não conseguir me estabelecer financeiramente em Cascavel. Fiz alguns
bicos, alguns trabalhos, tentei algumas representações, algumas coisas, mas algo não conspirava a meu favor da minha permanência em Cascavel. Então, eu volto para Curitiba, apareceu um trabalho bem mequetrefe aqui, mas era a única alternativa, porque eu tinha mulher e 3 filhos lá, entendeu? Então, eu tinha que me sacrificar. Eu lembro que uma vez eu vinha para cá, ficava, eu podia ir uma vez por mês. A minha condição financeira só me permitia ir uma vez por mês para lá. E mesmo assim, eu tinha que ir de bate e volta, 600 quilômetros, sabe? Ônibus, chegava lá, via as crianças, dormia de manhã, tinha que pegar o ônibus, voltar para Curitiba, porque eu tinha que trabalhar segunda-feira. É Então, difícil. foi uma fase, só Deus sabe o quão difícil foi o final. No fim, eles todos vieram no mesmo caminhão de mudança. Veio a minha esposa, meus filhos, meus pais, minha avó vieram morar aqui em Curitiba. Eu lembro que um dia eu estava tão deprimido, tão triste, que eu sentei numa praça linda, que tem aqui, chama Praça da Espanha, e pedi a Deus do fundo do meu coração para reunir a família de novo. E Deus não deu um ano, estava todo mundo morando aqui de volta. Então, histórias, E, histórias, histórias. e esse Todo período? mundo tem, Ah, sem dúvida, sem dúvida. todo mundo tem. E esse período, Almir, se lembra assim de alguns episódios, algumas histórias de. Porque a gente, quando está falando da vida, como você está contando um pouco da sua história, história de seus pais e tal, Aham. é, é muito sacrifício, é muito desprendimento e tudo mais, mas parece uma coisa assim tão gostosa e tal, né? Mas não são só flores, né? Quer dizer, tem os espinhos nesse meio todo aí, né? Você está contando agora É, alguns desses espinhos é. aí. Mas teve coisa bacana assim. Você deve lembrar, teve uma época que eles, lá em Brasília, a Assembleia Nacional instituiu o Prêmio Cidadão da Paz. Lembra Sim, disso? lembro, lembro. Então, isso pegou com força lá em Cascavel. A gente se dedicou. É tal história, não dá para você avaliar onde iam as sementes. Você falava que era barraio, o pessoal, o quê? Como é que é isso, tal? E era uma configuração meio estranha. Tanto é que, até hoje, Cascavel não tem uma comunidade muito desenvolvida. Várias pessoas tentaram. Então, o Guardião dizia que tem certos lugares que não insistam. Vão com calma, tem um outro, tal. Tem uma cidade aqui que quantas já teve pioneiro e não foi para frente, entende? Essas coisas acontecem, mas é a tal história. Não desanimem, você não sabe onde essas sementes vão cair, o Sim. que isso vai acontecer. Mas a ideia do cidadão da paz fez sucesso na época. Então a gente conseguiu, numa cidade pequena, você consegue a atenção da mídia, você consegue. Então várias vezes nós fizemos entrevistas na televisão falando abertamente porque lá tinha um outro Bahá'í também que era amigo nosso de São Paulo, que foi morar lá como pioneiro, tal. Então, várias vezes a gente obteve sucesso com isso. E o Prêmio Cidadão da Paz, eu lembro que um juiz lá de Cascavel foi indicado e foi para Brasília e conheceu o senhor Tetz, e falecido senhor Tetz, e se apaixonou pelo. Bom, quem que não se apaixonava? O meu guri, Podinha. Tá, tá. Então, se apaixonou pelo seu Tetz, e este senhor toda vez que a gente precisava de alguma iniciativa, alguma coisa, ele se colocava à disposição. Então, ele ajudava ou exercia uma boa referência para a gente, o que abria portas para a gente, né? Então, óbvio, óbvio, a gente lembra mais do que machuca do que o que agrada. Mas teve desenvolvimento, teve coisas, programa de rádio na época, e a gente não tinha o Instituto do Rio. O Sim. Instituto do Rio hoje, veja, a Casa de Justiça é uma bênção para a gente. Então, quando ela manda mensagem de conversas significativas, pô, isso mudou o padrão
de interatividade dentro da comunidade Bahá'í, Verdade. principalmente. É óbvio que a gente se encontra, fala uma bobagem, toma um café, fala uma coisa e tal, mas e aí, Padinho? Como é que é isso? Como é que está aquilo? Sabe, o que está dando certo aí? Por que não está dando certo? Sabe, essas coisas. Então, Sim. essa integração começa e a gente não tinha esta visão das conversas significativas. Visita aos lares, Instituto Ruhi, que é É. maravilhoso, maravilhoso, é um negócio sensacional. É, Então, hoje, né, eu não vou dizer que é fácil ser pioneiro, porque nunca é fácil, sim, mas é claro. menos difícil do que nos primórdios. Olha, eu não tenho direito de reclamar nada. Eu nasci, estudei, me formei no Brasil. Agora, imagina meus pais. Então, eu lembro, uma lembrança que eu tenho, minha mãe era uma pessoa muito. Ela era muito cativante, ela era muito carismática, né? Carismático. Fazia e acontecia tal, e cozinhava divinamente bem. Então, eu lembro que meus pais promoviam sempre. Desculpa diversar, mas é que uma coisa está Não, não, conectada à tá outra. tudo bem, faz parte da sua vida. Então, os meus pais, eles sempre promoviam farsites na casa, até meu pai morrer. Isso tem 12 anos. Até o meu pai morrer, a casa dos meus pais estava sempre aberta. Não interessava se tinha dinheiro, se não tinha. A, a, a casa estava aberta para os amigos, para os firesides. Então, meus pais chamavam pessoas que tivessem boa fluência no português para ajudar e fazer os firesides. Né? Então, desde sempre, eu tenho essa memória desde pequeno e, e lembro, Padinho, uma lembrança muito doce, 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 doce que eu tenho das viagens de ensino que, imagina, num Fusquinha ia meu pai, aí ia o senhor Habib Torresadeh, a esposa, a dona Faror, eu pequenininho e o senhor Ali Efterhari, irmão do senhor Ali Ali, Akbar, Ferraz de lá de Belo Bermesão. Horizonte, né? Cara, metia 5 pessoas num Volkswagen, ia destemidamente. Então, chegava a hora do almoço, Dona Farouk tinha feito um panelaço, uma panela de arroz persa. Amigo, abria ali, o kit farofa era aquilo mesmo, não tinha, não tem outra definição para te dar. Abria uma toalha, sentava no chão, pratos. Eu falei, de onde apareceu tudo isso? Ela levou talher, levou prato. Não E a gente Fusca, não Fusca. no Fusca, titio, no Fusca. Então, nós íamos para Ponta Grossa, é um lugar que foram muitas vezes. Então, íamos para Ponta Grossa, aí íamos para Morretes. Então, eu lembro que meu pai, o português do meu pai nunca foi grande coisa, mas o senhor Tahir, ele era, o senhor Tahir, a capacidade de idioma dele era uma coisa impressionante, né? Então, esse merece um capítulo, um apêndice, porque o senhor Habib, ele estabelece o glossário a ser seguido, que é até hoje seguido pela Casa de Justiça para as traduções do Guardião. Então, quando o Guardião diz sim, mas, quer dizer o quê? Sabe, tudo, Sim. as expressões. Então, o Farhad Chayani, que você também conhece muito bem, uma vez veio visitar ele aqui e ele pedia para não receber visita, mas recebeu o Farhad Chayani e tal, porque quando ele entrava no modo tradução, ele não queria pensar em outro idioma, ele só pensava naquele idioma, ele não queria ser distraído, e já era um senhor de 70 e muitos anos. O senhor É. Rabi morreu até com 90 e tantos anos. Então, ele entrava nesse modo. Então, eles iam, e eu ia junto. Meu pai sempre me levava junto. Né? Então, o Navid ficava com a minha mãe e eu com meu pai. Então, íamos, aí meu pai providenciava a projeção de slides. Lembra aqueles slides? Não Sim. tinha nem o carretel, era aquele que você punha um por um. As fotografias eram todas meio esverdeadas. Isso. Então, eles faziam isso e faziam, tipo assim, explanações. Né?
uma conferência, alguma coisa, chamavam pessoas para vir, para assistir, coisa que nem a gente fazia. Padinha, eu lembro da época, 76, nós fomos para uma escola de inverno em Salvador, depois nós fomos, era o auge do ensino às massas, a gente andando nas comunidades. Eu lembro, quando que hoje você deixa um menino entrar numa comunidade com 4, 5 folhetos na mão e ensinar a fé e ainda pegar a declaração e voltar? Olha, esse relato, desculpa eu te interromper, mas esse relato é muito sério, porque naquele período, o que a gente mais lia e ouvia nas palestras era que o tempo está curto, Sim, que vai chegar sim, uma época em que nós não vamos poder fazer isso. A gente não entendia. Como não vai poder fazer? verdade, Por que eu não vou verdade. poder entrar numa comunidade? Que hoje não chama favela, hoje é É, comunidade. Como é. é que E eu eu não vou. falei isso para ser politicamente correto, mas Sim, era claro, favela que nós íamos favela. ver. Como é que eu não vou poder entrar numa favela? Que isso? Não vai chegar o tempo? Pronto, chegou o tempo. É, E se por um acaso entrar de carro sem avisar, está correndo risco de morrer. Como tá, volta e meia morre alguém. pô, Então, tá. realmente, a gente tem que tomar esse cuidado de tudo isso que você está relatando, porque não podemos perder oportunidade. Uhum, Quando a recente mensagem do Rizwan, da Casa de Justiça, fala que os jovens devem voar, é porque não dá mais para correr. Acabou o uhum, tempo de correr. uhum. Acabou o tempo. Caminhar, então, nem se fala. Os jovens têm é que voar. Então, se uma atividade que entre os jovens eles não estão sentindo que estão voando, tem que pensar em como fazer para voar, porque a mensagem é Repensar, de né? voar. Porque pode É ser que vai verdade. chegar a época que vão cortar as asas e nem Sim, voar sim. vai dar para voar. Não, a gente sabe, eu estava conversando com o Morrimã e com o Amir, filho dele, a família, foi uma delícia a gente estar junto e tal, mas quando vai chegar um momento em que nós hoje não incomodamos ninguém, nós somos, na visão deles, pequenininhos, eles não sabem como nós somos poderosos e que não é mérito, mas isso é a vontade de Deus para a Isso. Esse é o humanidade. poder de Deus, não o poder individual nosso, é o poder Não de do Deus. Omid, do Padinha, mas é o poder da instituição, essa causa de Deus É, para essa época da humanidade. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de entender a velocidade com que as coisas acontecem. E é normal, porque a gente não tem essa expertise. Isso nunca aconteceu antes. Não é verdade? Isso exato, nunca aconteceu antes, né? exato, Então, exato. a velocidade. Mas eu lembro com carinho, Padinha, e lembro que. Você lembra? Aí foram morar, ficar de pioneiro instrutor um tempão. De São Paulo foi Cláudia, Edô, Jacó, Diana. Foi um fervo, foi uma Fuad, Fariba tal. Então, eu tenho muitas lembranças da gente jovens, adolescentes, indo fazer ensino em outras cidades, Ribeirão Preto, lá perto de Santo André. Eu tenho várias. Anteontem eu estava vendo o vídeo do Jairo Destiar, que você comentou comigo, né? Cara, eu conheci o Jairo em 73, 51 anos. Meu Deus, eu não tenho a noção, eu não realizo que eu tenho esse tempo todo de vida. Sabe como é que é? Sim, Eu claro. não realizo. Mas, cara, 51 anos, que eu conheci era um adolescente, andava com um moletom escrito Gaúchos atrás, um moletom vermelho escrito Gaúchos, tal. Hoje é um senhor. Bom, se ele é um senhor, imagina eu, né? Tudo certo. E lembro, Padinha, é incrível. Tem algumas coisas que me marcaram e a gente ficava meio assim, sem graça, sabe? Isso foi muito importante no meu desenvolvimento pessoal. Deixa eu te dizer que Sim, eu, Omid, entre aspas, eu sou um cara tímido. Acredite se quiser. Só que essa exposição, esse negócio da fé, de tanto a gente sair, chegar a falar, bom dia, posso falar contigo um instante? Não sei o quê. Então, a gente está divulgando essa mensagem, tal, somos barrais, tal.
de tanto fazer isso, eu acostumei com isso. Então, a timidez ficou guardada lá. Mas eu lembro que eu tinha receio de falar certas palavras durante o ensino, porque talvez fosse muita. As pessoas, eu tinha medo que pensassem que a gente fosse muito presunçoso. O que que esse grupo de meninos está aí e diz que tem a resposta do mundo, né? O Jairo me falou uma coisa que até hoje está aqui, Padinha. Ele falou, Mid, essa fé não, embora seja aberta, essa fé é direcionada aos puros de alma. E os puros de alma querem isso. Eles não querem nada menos do que isso. Eu estou Sim, sim, fazendo uma interface da mensagem, que ela não sim. sai, nunca mais saiu. Entende? Ele não lembra, é capaz de encontrar o Jairo e eu falar para ele, ele não lembrar que ele me disse isso, mas isso entrou. Então, é para os puros de alma, né? São aqueles 2% que o guardião diz que estão prontos para. Eles só precisam escutar a palavra de Bahá'u'lláh, conhecer Bahá'u'lláh para criar adesão. Né? Eu acho que, Então, eu acho que essa pureza a gente só descobre se a gente consegue, coisa que não é fácil, pelo menos para mim é muito difícil, mas eu tento insistentemente, é seguir aquele primeiro conselho de Bahá'u'lláh. Possui um coração puro, puro, bondoso e bondoso e radiante. radiante. Eu tento ser sempre alegre, mas verdadeiramente alegre, não uma Sim, alegria que não é verdadeira. Eu sim. sempre procuro realmente fazer as coisas com pureza de motivo, sem ter interesse de ganhar, de receber alguma Aham. coisa em troca. Então, possui um coração puro, bondoso. Eu não desejo mal para ninguém. Quando o meu vizinho tenho alguma notícia de algum vizinho que teve um progresso, seja ele agora mesmo, uma menina aqui, vizinha, tentou vestibular 7 vezes para medicina e passou agora dessa vez. Aí nós falamos, vamos fazer uma festinha, porque isso não Aham. é pouca coisa, não. A perseverança foi muito grande. Então, eu acho que se a gente consegue desenvolver isso, a gente consegue desenvolver o instrumento mais poderoso do ensino, de Uhum. transmitir a mensagem de Bahá'u'lláh, que é através do exemplo. Que as É. pessoas estão de olho na gente. Quando você descreve esse seu relato sobre todo, até o momento, que você descreveu toda a sua vida, dos seus pais, isso tudo mostra para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo como é que é o caminhar, como é que é o nascer de um pioneiro. Eu sempre falo isso, porque às vezes o pioneiro não é aquele cara que está em casa e fala: olha, eu acho que eu vou mudar daqui de Mojimirim, acho que eu vou procurar saber qual é a meta com o Conselho Regional do Estado de São Paulo para saber qual é a meta aqui, que eu queria ser de pioneiro. Não é assim, não. A coisa nasce, às vezes, até aos poucos, na vivência de experiências, no tropeçar e no levantar, nesse caminhar todo que você está descrevendo. Eu acho que é assim que nasce um pioneiro. Mas o que a gente não pode perder, como eu disse anteriormente, é oportunidades. E as oportunidades só se tornam poderosas se as pessoas veem em nós um pouco daquilo que nós falamos. Sim, sim. Porque essa vida toda da sua família e sua, por onde vocês passaram, só Deus sabe o que vai brotar, o que está brotando, o que brotou, que vocês não têm nem conhecimento. Porque foi É. tudo feito com muita pureza, com muita energia, né? Com muita alegria. Não é possível que isso não vai dar bons frutos. Não é isso que Jesus falou? Uma árvore boa só produz bons frutos. Então, então só pode produzir bons frutos. Então, eu acho que Tomara todos que. os amigos, pioneiros ou não, porque às vezes o cara fala assim: puxa vida, mas eu já estou numa idade, ou eu sou muito jovem, eu não me formei ainda, estou no meio da faculdade. Seja por que motivo for, ele não se sente ainda a vontade de se levantar da sua cidade, do seu lugar, e ir para outro como pioneiro. Mas ele pode ser pioneiro no seu quarteirão, no bairro que Pode, ele mora, pode. no condomínio que ele mora, no prédio que ele mora. O sujeito mora num prédio. Ele é só ele pensar quantos andares para cima, pega 3 andares acima, 3 andares abaixo. Ou um acima e um abaixo. Essas famílias são barrais? Se a resposta for não,
Está aí a oportunidade de ser pioneiro na vida delas. É verdade, é Né? verdade. Então, a gente não pode perder a oportunidade. Está no supermercado, está no barbeiro, no cabeleireiro, está em qualquer lugar, está na farmácia. Se a pessoa olhou, riu, está vivo. Está vivo? Pergunta se conhece. Você já viu falar em Bahá'u'lláh? Eu acho que 99% vai falar não. Aí, Não, eu mais que lembro na isso. faculdade, eu usava, olha, aí era um pouquinho de maldade, né? Mas eu usava na faculdade uma estratégia infalível. Aham. Com os amigos, eu era presidente na época chamava Grêmio, né? Sim, Aqueles sim. grêmios lá que eram meio Diretório políticos. acadêmico, essas coisas Isso, assim, centro né? acadêmico. Mas Isso. passou a chamar Grêmio, porque centro acadêmico era comunista, então Grêmio não era. Aham. Aí Ah. eu era presidente de um desses centros acadêmicos. E tinha comunista, tinha um monte de gente que era ligada a partido político, e eles sabiam que eu era Bahá'í. E aí, quando a gente estava conversando, às vezes, o cara não sabia o que era fé e tal, e eu falava, vem cá, você já ouviu falar na fé Bahá'í? Ele falou, Bahá'í? Eu não. Não? Não ouviu falar? Não, não acredito. Não é Como não possível. acredito, pô? Nunca ouvi falar, rapaz. Um negócio esquisito, um nome esquisito desse. Rapaz, porque saiu um artigo da Fé toda semana no jornal de maior circulação em Manaus. E aí Ah, eu tá. falava, não, que isso, rapaz? O jornal chamava A Crítica. Sai na Aham. crítica toda semana. Você é um cara antenado, está por dentro das notícias, nunca ouviu, nunca leu um artigo. Ah, eu não acredito. Você está de brincadeira comigo. O cara ficava, na outra semana, eu falava, olha, eu li lá, viu? Eu li lá. Então, o que você achou? O cara já ficava meio ali. Então, quer dizer, eu punho o cara no canto, mostrando que ele achava que sabia de tudo, mas não sabia, não. Então, quer dizer, tem muitas estratégias que a gente pode usar, né? Mas tu É não pode verdade. perder a oportunidade. Eu lembrei que a gente também, em Cascavel, você vê, vai falando, vai lembrando. Em algum lugar a semente foi parar, né? Continua na parte 2.